Vamos abrir em Atos, capítulo 27, e vamos ler alguns versículos, mas deixem-me contextualizar. Isto, o apóstolo Paulo, Deus dá-lhe uma revelação que ele vai até Roma, entretanto ele é preso e ele é levado prisioneiro no barco até Roma, mas ele tem que fazer a viagem muito tumultuosa, ele vai parar a uma outra ilha, e é isso que nós vamos conversar hoje. Então Paulo, juntamente com cerca de 200 outras pessoas, é um barco grande, Paulo está a dirigir-se, a viagem, o processo até Roma, e entretanto eles enfrentam uma tempestade muito complicada, e nós vamos trabalhar sobre esse texto. E diz assim, Atos capítulo 27, versículo 21, e diz assim: e após muito tempo sem comer, Paulo, porque eles jejuaram, porque estavam muito aflitos e havia a tempestade e eles não havia mar calmo e havia, no meio da tempestade, eles nem sequer comiam. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e chamou a atenção deles, admoestou-os, dizendo: senhores, devíeis ter dado ouvidos aos meus conselhos, porque Paulo, anteriormente, ele disse: ouçam, nós não devíamos estar a fazer esta viagem nessa direção, nós não devíamos estar a fazer isto desta maneira, mas a palavra diz que o piloto não deu ouvidos a Paulo. O piloto achou, não, vamos fazer como nós estamos a dizer e vamos em frente. Mas Paulo diz, vocês deviam ter dado ouvidos ao meu conselho, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Porque no versículo 11, anteriormente, quando Paulo chama a atenção e diz, ouçam, isto vai dar problemas, vejam o que é que acontece. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Ou seja, o centurião, que era o responsável pelo barco, deu mais atenção a outras vozes e não ligou àquilo que Paulo estava a dizer. E por causa disso, eles entraram numa tempestade. Então eu tenho 4 pontos para partilhar com os irmãos sobre este episódio de Paulo no barco, a tempestade, sobre como é que nós devemos encarar as tempestades na nossa vida. E deixem-me começar por dizer o seguinte: a nossa vida é feita de tempestades. Nós ou estamos a entrar numa tempestade, ou nós estamos a meio de uma tempestade, ou estamos a sair de uma tempestade. Portanto, se não estás numa tempestade, eventualmente uma tempestade há de chegar à tua vida. Se tu estás no meio da tempestade, tu sabes o que é que eu estou a falar. E se tu já saíste da tempestade, a novidade, as boas novas, a boa notícia é o seguinte: mesmo quando tu sais de uma tempestade, sabem o que é que está à espera ali no canto? Ali na curva? O quê? Outra quê? Tempestade. A vida é uma alegria, não é? Mas, agora, como é o bom costume nosso, deixem-me perguntar, quem é que está connosco pela primeira vez? Quem é que está connosco pela primeira vez? Bem-vindo. Como é que se chama? Adonias. Claramente que é um nome bíblico, não é? Então, claro. Bem-vindo, Adonias. Aqui, pela primeira vez. Como se chama? Isabel. Como? Isabel. Isabel é da onde? É do norte? Da Madeira. A minha família é da Madeira. Eu sou Ornelas. Portanto, nós somos quase donos da ilha da Madeira, não é? Mais alguém aqui pela primeira vez, não? Porquê que vocês fazem isso? Por que não há ninguém novo aqui? Primeira vez aqui, ninguém. Lá atrás é a segunda vez. Bem-vinda pela segunda vez. Vamos ficar de pé todos juntos também. Vamos falar sobre tempestades. Então vamos criar uma mini tempestade aqui entre nós. Para as pessoas que estão pela primeira vez... Temos aqui uma. Pela primeira vez também. Sim, Fátima também. Bem-vinda, Fátima. Eu gostava que nós pudéssemos dar um abraço a 3 pessoas e dizer bem-vindo, mas com sentimento. Não vale, está bem? Não vale com cara feia dizer assim, bem-vindo a casa. Não vou dizer, está bem? 3 pessoas, as 3 pessoas mais bonitas que tu encontrares, e dá um abraço e diz bem-vindo a casa.
Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos tomando os nossos lugares. Vamos lá, trabalhar então aqui a palavra de Deus. O primeiro ponto que eu gostava de partilhar, podemos nos sentar, irmãos, obrigado. O primeiro ponto que eu gostava de partilhar com os irmãos sobre esta ideia das tempestades que chegam até nós é: não enfrentes tempestades desnecessárias. Isto pode parecer um pouco básico, um pouco elementar, mas existem tempestades que chegam à nossa vida que chegaram à nossa vida de forma desnecessária. Nós não tínhamos que estar a passar por aquelas tempestades. Existem tempestades que chegam à nossa vida que são exclusivamente culpa nossa. Nós gostamos de culpar os outros, as circunstâncias, a situação do país, aquela pessoa que não nos atendeu, aquela pessoa que não compreendeu a nossa situação, mas existem algumas tempestades que são desnecessárias e não deviam ter chegado até à nossa vida. Por isso é que no versículo 21, Paulo, ele exorta, ele diz assim: olhem, vocês deviam ter ouvido o meu conselho. Vocês deviam ter ouvido o meu conselho, porque aquilo que eu disse era útil e nós não estaríamos nesta situação se vocês tivessem ouvido. Por isso é que é tão importante nós estarmos juntos como igreja, porque daqui do púlpito, o que é que acontece? É dado conselho de Deus. O que é feito aqui não é apenas o cumprir de uma programação. As pessoas que chegam aqui e partilham a palavra de Deus estão a partilhar para conosco o conselho divino. É conselho de Deus para que haja tempestades que nós podemos o quê? Contornar. Para que haja tempestades que nós podemos evitar. E não apenas a partir do púlpito é dito, é dado conselho de Deus. Por isso é que é tão importante nós agregarmos fé ao nosso ouvir. Nós temos que ouvir com fé, com entendimento. Se, eu costumo dizer, e é verdade, as pessoas têm o costume de fazer corpo presente apenas. Há pessoas que estão na igreja, que estão a olhar, alguns que estão aqui, que estão a olhar para mim, estão a ouvir o que eu estou a dizer, mas na verdade não estão aqui. Estão noutro lugar qualquer. Estão apenas de corpo presente. Então o que é que acontece? Nós podemos estar a dar um conselho de Deus que é para a sua vida, mas porque a pessoa está distraída, está cansada, está a pensar sei lá no quê, o conselho que tu devias estar a ouvir, tu não ouves porque tu não estás com atenção. Mas não apenas na igreja, existem pessoas que Deus envia para nos ajudar a evitarmos algumas tempestades. Por exemplo, aqueles que são mais novos, uma das coisas que quem é pai sempre vive é o seguinte: os pais são os heróis dos filhos até uma certa idade. A partir de uma certa idade, os pais já não percebem nada da vida. Não percebem nada. Eles são os heróis. O meu pai é o maior, o meu pai, o que ele diz é regra, o que ele diz é quase Bíblia. A partir de uma certa idade, não, ele não percebe nada, ele sabe lá, a idade dele, ele não percebe. Mas os nossos pais, eles têm conselhos que só lá mais à frente na vida é que nós olhamos para trás e pensamos e dizemos assim: o meu pai tinha razão. Agora eu percebo o que é que ele está a dizer. Então até na família nós temos pessoas que Deus traz à nossa vida para que nós possamos o quê? Evitar tempestades. Maridos que estão aqui, eu sei que vocês não vão dar um amém, mas vão dar um amém interior. É verdade ou não? Não, está bem? Vocês para dentro, está bem? Vocês não deem a parte fraca, está bem? É verdade ou não, só aqui entre nós que ninguém nos ouve, que as mulheres muitas vezes têm razão, só que nós, como somos orgulhosos, nós admitimos no nosso interior
Isso é de homem. Alguns admitem no interior, mas a gente lá no fundo, e não é que ela tinha razão. A gente não diz, mas tem razão. Ou seja, pessoas que Deus traz à nossa vida para que nós não tenhamos que enfrentar tempestades, o quê? Desnecessárias. E vejam o que é que diz Provérbios capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselheiros há segurança. Quando eu me cerco de pessoas que podem falar de forma profética à minha vida, isso traz segurança. Porque quando há diversidade de opinião, eu não penso só por mim, eu não vivo a vida, a fé, a caminhada cristã sozinho, mas eu agrego conselhos com a minha vida também. Então, não enfrentes tempestades desnecessárias. Como Paulo, ele disse àquela tripulação, se vocês tivessem ouvido o meu conselho, nós não estávamos nesta situação. Número 2, não enfrentes a tempestade sozinho. Nós não temos que enfrentar as tempestades da vida sozinhos, isolados. E acontece uma coisa interessante, que quando o barco está no meio da tempestade e eles estão muito atrapalhados, eles começam a lançar coisas fora do barco, para o barco ficar mais leve. E então há lá uns tripulantes, uns soldados, que eles fingem que estão a mandar coisas para fora do barco, mas eles lançam um bote salva-vidas. E eles começam, eu podia exemplificar aqui, mas não vou exemplificar porque eu não tenho aqui um barco, mas é mais ou menos assim. Eles mandam, depois eles começam a ir para o bote salva-vidas para se safarem e irem embora. E Paulo vê e diz, malta, ninguém sai do barco. Vocês não entraram no barco? Entramos, então ficamos aqui até ao fim, ninguém sai. Ficam todos a bordo. Ninguém sai do barco quando o barco está em crise. Nós ficamos no barco mesmo quando o barco está em crise, mesmo quando as coisas não correm bem. Veja o que é que o texto bíblico diz. E aconteceu, versículo 30 do capítulo 27 de Atos, e aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, e há ou não há sempre pessoas que tentam escapar do navio, quando o navio está em crise? Há sempre, eu não vou dizer, mas há uma expressão que diz que um determinado, não vou dizer, não interessa. É que os determinados são os primeiros a sair do navio. Sabem? Os ratos. É o que diz. É um ditado. Mas isto, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras. É mentiroso. Eles dizem, não, nós estamos só a lançar a âncora. Não estás não, tu queres fugir. É como aquelas pessoas, noutras igrejas, é óbvio que na nossa igreja isso não acontece, mas aquelas pessoas que começam a faltar muito à igreja. E nós telefonamos, está tudo bem. Não, sim, estou muito cansado do trabalho, não tenho tido tempo. E nós percebemos logo, pronto, o que é que a pessoa quer? Saltar fora. A pessoa quer, a pretexto de estar cansado. Não, a ideia é nós enfrentarmos as tempestades da vida como? Juntos. Todos a bordo. Quando nós percebemos que alguém quer escapar, por que é que nós vamos buscar as pessoas? E nós temos em oração, mas nós percebemos quando as pessoas faltam muito. É porque a pessoa vai perder o conselho que é dado a partir do púlpito, a pessoa vai perder o poder que existe na comunhão de nós estarmos juntos, e nós percebemos que a pessoa vai enfrentar uma tempestade como? Sozinha. E isso não é útil. O cristão, Deus, quando nos chama para a igreja, Ele não nos chama para nós vivermos de forma isolada, Ele chama-nos para o coletivo. Deus constantemente fala para o coletivo, não necessariamente para o individual. O que é feito no individual é pensar no coletivo. Então não enfrentes a tempestade sozinho. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados, aqueles que queriam escapar, e Paulo diz ao centurião e aos soldados, ouçam, caso estes homens não permaneçam connosco a bordo, ninguém vai ser salvo. Se alguém saltar fora, ninguém vai ser salvo. Isto tem que ser em conjunto. Versículo 32. Diante disso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote salva-vidas ao navio e o deixaram cair ao mar. Vou pedir ao pastor Briços para abrir em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9
ao 12. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Então, esta ideia, vejam se isto não é interessante, eles cortaram as cordas dos botes salva-vidas. Eu lembro-me de um marinheiro espanhol, agora não me lembro o nome, que eles foram colonizar uma determinada ilha, e ele chegou com os soldados a essa ilha, e sabe o que é que ele mandou fazer? Eles chegaram de barco, e sabe o que é que ele mandou fazer? Mandou queimar os barcos, as caravelas onde eles estavam. Isto para quê? Para que não havia mais caminho para voltar para trás. Ou seja, nós temos que fazer isto. Não há como recuar mais. Nós estamos aqui e temos que fazer isto. Sabe que a nossa fé é uma fé que não recua. A nossa fé, a própria palavra diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é o quê? Quem sabe o versículo? Não é digno. A nossa fé é uma fé onde nós colocamos tudo na mesa. Nós não temos um plano B, nós não temos um plano de reserva. O que nós dizemos, quando nós nos entregamos a Deus, é o seguinte: eu não tenho mais plano nenhum. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde voltar, porque eu sei de onde é que Deus me tirou. Eu só sei que eu tenho que avançar. Mas para avançar vai haver tempestades, mas as tempestades eu não quero que as tempestades eu possa enfrentar as tempestades sozinho. Portanto, nós temos que cortar as amarras a coisas que nós ainda temos planos de reserva. O cristão não tem plano B. O facto de nós estarmos juntos é porque nós não temos planos B. Vejam o que é que diz a palavra em Eclesiastes. Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair e o outro levanta o seu companheiro. Mas ai de quem estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas só um, como se aquentará. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A palavra de Deus é incrível. Que diz do que é que vale eu estar sozinho, se quando as batalhas vêm eu vou enfrentar sozinho, eu não consigo. Mas se eu estou acompanhado, se eu estou debaixo, se eu estou debaixo da oração dos meus irmãos, eu sei que eu não estou sozinho. Mesmo que eles não estejam comigo fisicamente, que alívio, que segurança é eu saber que quando a minha família está em apuros, quando a minha situação financeira está em apuros, quando a minha saúde emocional, física, seja o que for, está em apuros, eu sei que há irmãos que estão a orar por mim. Que segurança, que coisa incrível. Nós temos pessoas, por exemplo, que nós não conhecemos, como é o caso da nossa Fátima, que nos está a visitar hoje. A Fátima veio cá hoje e há pessoas que já conhecem a Fátima. E não a conhecem pessoalmente, fisicamente, não sabiam como é que ela era, mas porquê que conheciam? Porque alguém, que é a pastora Suzete, falou e pediu oração. Ou seja, de alguma forma a Fátima já faz parte da família porque nós já estávamos a orar por alguém que nós não conhecíamos. Então a ideia da igreja é a ideia do coletivo, que é quando tu entras, tu fazes parte de uma grande família que cuida uns dos outros. A vida cristã não é para viver de forma isolada, mas em família, no coletivo. Será que posso ouvir um amém? Agora, este ponto é o ponto que a mim mais me fala, e eu acredito que fala a alguns irmãos também. Que é: não enfrentes a tempestade com vergonha. Porque há tempestades que alguns de nós enfrentamos e temos alguma vergonha de estarmos naquela tempestade. Eu não sei se já conheceu pessoas que tu sabes que a vida daquela pessoa não está bem. Tu sabes. Tu sabes que aquele casamento está uma miséria. Tu sabes que aqueles filhos estão a tocar o terror lá em casa. Tu sabes que aquela pessoa foi diagnosticada com um problema gravíssimo. Tu sabes que aquela pessoa precisa financeiramente de alguma ajuda. Só quando tu perguntas à pessoa: olha, há alguma coisa que eu possa orar? A pessoa diz: não, está tudo bem, graças a Deus. A pessoa tem vergonha da tempestade que está a enfrentar. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de vergonha, de timidez. Ele deu-nos um espírito de coragem, de nós partilharmos. Veja a diferença entre eu mentir: não, está tudo bem, graças a Deus, está tudo bem, e eu sabendo que não está. Veja a diferença de mentir e dizer assim: as coisas não estão bem, mas Deus pode todas as coisas.
Não está tudo bem, mas eu acredito que Deus pode intervir. Não está tudo bem, mas ainda não é o final da minha história. Então nós podemos nos juntar com essa pessoa e orar por essa pessoa. Então nós não devemos enfrentar as tempestades com vergonha. Vou pedir ao pastor Brice para abrir João, capítulo 6, versículo 12. E agora, o que é a analogia da vergonha neste sentido aqui da tempestade e do navio que estava em apuros? Eles perceberam que o navio ia naufragar. O navio ia naufragar, aquilo ia-se partir tudo. Então o que é que os soldados pensaram? Bem, nós temos aqui uma série de prisioneiros. Se o barco naufragar, eles vão fugir. E se eles vão fugir, o Império Romano vai pedir satisfações a quem? Aos soldados. Então os soldados começaram a pensar, ok, vamos matar os prisioneiros todos e resolvemos isso. E como isto vai naufragar, nós vamos chegar à terra e não vai acontecer nada. Mas o centurião, porque via que em Paulo havia alguma coisa diferenciada, ele não concorda com essa ideia. Então diz assim, versículo 43. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta. E ordenou aos que sabiam nadar, ouçam, isto é prioridade, aqueles que sabiam nadar, que se lançassem em primeiro lugar, porque o navio ia naufragar. Então ele diz, olhem, quem sabe nadar, avança já. Vai já para a terra, mergulha e vai. E rumassem em direção à terra. Versículo 44. Os demais, quem são os demais? São os que não sabem nadar. Deveriam seguir os primeiros e salvar-se, ouça, não é a nadar, mas devem salvar com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes do navio. Ou seja, tinham que esperar o navio naufragar, partir-se todo, e agarrar-se àquilo que sobra. Eles tinham que se agarrar àquilo que lhes sobrava. Eu vou-vos confessar uma coisa. E eu sei que vai ser um escândalo, e eu sei que isto, a CMTV, pastor Brice, amanhã eu não sei. Mas eu vou confessar. Estamos aqui entre amigos, isto nem está a ser online nem nada. Né? Eu, o vosso querido pastor Nuno, eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Eu sou uma vergonha no mar. Mas os irmãos, por exemplo, eu quando vou para uma piscina, Chipenda, eu quando vou para uma piscina, eu vou cheio de estilo. Eu vou como se eu soubesse nadar. Só que eu depois fico onde? Na ponta. Porque eu não sei nadar, porque eu não quero morrer numa piscina. Era trágico. O pastor Nuno morre numa piscina de férias. Eu não sei nadar. Mas eu vejo as pessoas nadarem, Formosinho, eu vejo pessoas nadarem com elegância. Eu não sei, mas todas as pessoas que se desenrascam bem assim na água, para mim é um fascínio. Eu fico a vê-los e eles dão. E eles fazem assim. Para mim é fascinante. Para os irmãos pode ser uma coisa corriqueira. Eles dão uma abraçada. E é uma leveza, é uma elegância. E há pessoas que a nadarem até ficam com esta parte quase toda de cima. E eu penso, como é que é possível? Aquilo desafia as leis de... Eu não consigo fazer aquilo. Eu tento e é uma vergonha. Mas agora vejam, o Júnior está aí. Traz lá aí os destroços do barco. Então, a vida também é assim às vezes. Há pessoas, ouça com ouvidos de ouvir, há pessoas que passam as tempestades desta vida. Ouça, pode subir. Há pessoas que passam as tempestades desta vida a nadar de uma forma graciosa. Vocês conhecem pessoas assim? Que no meio da dificuldade a pessoa está de cabeça erguida. A pessoa até tem estilo naquela... foi-lhe diagnosticado uma doença, mas a pessoa tem uma elegância de alma. A pessoa nada naquela tempestade na boa. E eu gosto de pessoas assim. Que têm a fé toda ali em dia. Que a pessoa diz, as coisas não estão bem, mas Deus é comigo. Eu penso, pô, que elegância da alma. Ou seja, o barco está todo a naufragar e a pessoa está ali a dar abraçadas. E depois faz, eu nem sei os nomes, e depois começa a nadar de costas. Conhecem pessoas que fazem isso? E não sei como é que se chama, nadar de costas é o quê? É nadar de costas, pronto. Podia ter assim um termo técnico assim mais... Não, nadam de costas. E depois nadam assim. E depois, ouçam,
Para mim é fantástico. E há pessoas que têm esta elegância de ultrapassar os problemas de uma forma. Há outras que, porque não nadam, há pessoas que não têm a capacidade de serem tão elegantes na resolução dos problemas e na vivência do problema. Sabe o que é que as pessoas fazem? As pessoas olham para os outros e pensam, poxa, eu não tenho aquela fé. Eu não consigo viver daquela forma. Mas tu não tens que enfrentar as tempestades com vergonha da maneira como tu estás a ultrapassar a tempestade. Porque há pessoas que vão ter muita elegância e vão conseguir gerir as coisas bem, e há outras que vão se agarrar ao que sobra, aos destroços, vão se agarrar àquilo que está mais à mão. E isso não quer dizer que a pessoa que agarra-se aos destroços não vai parar ao mesmo sítio que as pessoas que estão a nadar graciosamente. O facto de tu não saberes nadar, o facto de tu não conseguires ser tão espetacular a lidar com as tuas dúvidas na tua fé, com as dúvidas sobre o que Deus vai fazer, quando é que Ele vai fazer, isso não quer dizer que tu não vais chegar à terra também. E eu não sei quanto aos irmãos, para mim é um alívio eu perceber que Deus não me cobra que eu nade de forma tão graciosa quanto os outros. O que Deus me cobra é o seguinte: tu, resta-te alguma coisa? Sim, resta-me um bocado de madeira. Então agarra-te esse bocado de madeira. É o que é que te sobra? Olha, Senhor, sobra-me a minha dignidade. Então agarra-te à tua dignidade e tu vais chegar à terra. E há momentos na nossa vida que o que nos sobra são destroços. São destroços. É o que resta, é o que sobra. Mas o nosso Senhor é mestre em cuidar daquilo que sobra. Ele não precisa de muito para multiplicar. Ele dá valor a tudo o que sobra da nossa vida, mesmo que sejam destroços. Destroços de relacionamentos, destroços de sonhos. Por exemplo, nós sabemos e temos estado a orar por uma família que perdeu um filho. Aquela família está destroçada. Perder um filho, eu não imagino a dor que será perder um filho. Mas ainda assim, nos destroços da dor, nos destroços de um luto, nos destroços de uma situação complicada, Deus pode pegar nisso para que nada se perca. Deus aproveita o que sobra, Ele multiplica a partir do que sobra. Deus não precisa de muita coisa para fazer milagres. E este texto que nós vamos ouvir rapidamente, sabe o que é que diz? É que quando Cristo Ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, sobrou comida. Ou seja, sobrou coisas. Mas vejam o que é que Cristo fala sobre aquilo que sobrou. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Nada se perca. Até os destroços das coisas que não correram bem, Deus não quer que isso se perca. Então, em vez de nós nos esquecermos, vamos esquecer tudo o que correu mal. Não vamos esquecer tudo o que correu mal. Vamos aprender. Porque Deus, até o que correu mal, até o que está a correr mal hoje, Deus pode utilizar para te levar à terra. Até aquilo que é os destroços daquilo que tu gostavas que acontecesse, Deus pode pegar nisso. Os irmãos concordam comigo? Então, há vezes que o que nos sobra é nós pegarmos naquilo que temos à mão. Obrigado, Júnior. Obrigado. É nós pegarmos nos destroços e nós irmos com dignidade. Ouça, não olhe para a maneira como o outro está a enfrentar a tempestade. O outro pode ser espetacular. Nós temos as nossas tempestades. E nós temos a nossa maneira de enfrentar essas tempestades. E por último, não enfrentes o destino da tempestade como negativo. Ou seja, aquilo que aconteceu, o naufrágio, aquelas coisas todas, Paulo poderia pensar: poxa, então eu era para ir para Roma, agora houve um naufrágio e eu vou lá parar uma ilha que eu nem sei onde é que é. E depois, quando eles chegaram lá, as coisas também não correram bem. Paulo sai de um naufrágio e veja o que é que diz no capítulo 28, versículo 2. Os habitantes da ilha, eles chegaram lá, demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos. É interessante que há tempestade, há um naufrágio, uma coisa negativa, depois acontece uma coisa positiva. Eles chegam lá e são muito bem tratados. E a nossa vida também é assim. Há momentos que tudo corre mal e de repente há ali uma coisa que corre bem. Só que, para a nossa surpresa, o que é que acontece? O que corre bem não dura muito tempo. Parece que a vida é assim. Enquanto Paulo, versículo 3,
ajuntava um molho de gravetos. Ele estava a juntar um molho de paus. E os lançava ao fogo, porque estava frio e chuva. Uma víbora, a fugir do calor, mordeu-o e agarrou-se à sua mão. Ou seja, Paulo estava a servir os outros, estava a fazer alguma coisa boa e foi mordido. De forma pública. Toda a gente viu Paulo a ser mordido. Mas há aqui uma coisa também interessante, que é as cobras, ouça com ouvidos de ouvir também isto. As cobras, aquela víbora saiu porquê? Porque estava muito quê? Muito calor, estava muito quente. Não é interessante que há cobras que saem, só aparecem quando está muito calor, quando está muita pressão. Quando o ambiente de Deus está muito quente, há sempre algumas coisas que surgem para destabilizar isso. Então nós devemos ter sempre atenção que quando Deus começa a operar alguma coisa, no nosso meio também, há sempre alguém que tem um espírito muito contrário. O fogo de Deus está entre nós, as coisas começam a acontecer e há sempre alguém que tem um olhar mais cínico, mais crítico, consegue ver o mal em tudo o que está incrível, a pessoa consegue ir ver aquilo que está mal. Mas Paulo, ele foi mordido. E ainda assim, ele não viu aquilo como uma coisa profundamente negativa. Sabem o que é que ele fez? Ele não foi para o Facebook, para o Instagram, mandar bocas. Fui mordido por uma víbora, eu estava a servir os outros, não me valorizam, ninguém me valoriza. E depois a pessoa diz ninguém, mas está com alguém em mente. Ninguém me valoriza. Eu sei de quem é que tu estás a falar. Nem a família, nem os amigos, quando eu preciso. Não, Paulo não fez isso. Ele não se foi queixar da víbora, ele não foi mostrar a víbora aos outros, que é o que alguns de nós também fazemos na vida. Olha para esta, estás a ver isto aqui, o que me fizeram? Há alguns que eu costumo dizer que andam com a víbora agarrada hoje. A víbora mordeu já há 10 anos atrás, mas a pessoa tem aquela ferida que a pessoa quer mostrar a toda a gente. E ainda anda com a víbora, passado 10 anos, olha como é que... Olha, Helena, olha como é que aconteceu, tu nem sabes. Há 10 anos atrás, houve um indivíduo... 10 anos atrás! Sabe o que é que Paulo fez? Ele sacudiu a víbora. Ele foi mordido e ele sacudiu a víbora. Mas sacudiu a víbora para onde? Quem se lembra do texto? Para o fogo. Ele não lançou para um lugar qualquer, ele lançou para o fogo. Que é o que nós devemos também fazer com as nossas dores e os nossos traumas. É pedir que o Espírito Santo queime aquilo. Senhor, eu já aprendi a lição, mas eu não quero que isto seja uma demonstração da vítima que eu fui. Eu sou uma vítima. Não, nós não somos vítimas. Nós somos mais que... Amém. Então nós não devemos ver o destino como uma coisa vergonhosa, como uma coisa negativa. Deus tem propósito, até nas víboras que nos mordem. E deixem-me dizer isto também. No versículo 5 diz, contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal. Eu gosto de Paulo porque Paulo é muito assertivo. Paulo diz, fui mordido, fui. Eu morri, não vou morrer. Porque o que Deus tem para mim, eu sei que Ele vai cumprir. Eu tenho que ir até Roma. Então eu sei que eu não vou morrer. Então nós termos a certeza do nosso destino dá-nos coragem e torna-nos pessoas mais assertivas. E eu escrevi que tu morres do veneno e não de seres mordido. Deus não impede tu de seres mordido, mas Ele impede que tu morras do veneno. A vida vai ter situações onde nós vamos nos sentir mordidos e Deus não vai impedir que nós sejamos mordidos ao longo da vida. Ele vai impedir é que nós morramos do veneno. Ele impede isso. Os planos de Deus vão se cumprir na nossa vida. Em Atos 28:6, porque ele não morreu, primeiro eles dizem assim, se ele foi mordido, eu já estou a terminar. É muito interessante que Paulo é mordido e as pessoas começam logo a dizer, pois se ele foi mordido é porque ele era um criminoso qualquer e ele está a ser castigado por Deus. Se isto lhe aconteceu é porque ele não é grande coisa, é porque há alguma coisa ali na vida dele. É como nós, hoje em dia, diríamos, há ali um pecado oculto. Se isto lhe está a acontecer a ele ou à família, é porque há ali um pecado oculto qualquer. Há qualquer coisa ali. Porque nós temos esta mania de mistificar. A gente é tudo místico.
Pois, há ali um pecado oculto. Só que o mesmo povo que disse, pois Paulo deve ser um criminoso, porque se ele não fosse criminoso, ele não tinha sido mordido. Quando Paulo sacode a víbora e não lhe acontece nada, sabem o que é que o povo diz? Diz assim, no versículo 6, 28:6. Observando que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Ou ele é um criminoso, ai foi mordido, é um criminoso, não presta para nada, isto é Deus que está a castigá-lo. Ai o quê? Aconteceu isto aqui, os filhos desta pessoa desviaram-se da fé, pois é porque eles não criaram bem os filhos, é porque tem um pecado oculto lá, é porque eles não são crentes a sério. Ai, aconteceu no casamento não sei o quê, é porque há lá qualquer coisa que não está certa. Quando a pessoa ultrapassa a dificuldade, não, aquela pessoa é espetacular. Aquela pessoa, afinal, é verdade que os filhos, é verdade que não sei o quê, é verdade, mas ele é incrível. Por isso é que nós não nos devemos apoiar muito na opinião dos outros. Nós devemos nos basear na opinião de quem? De Deus. Aquilo que Deus diz sobre nós. Eu gostava que nós ficássemos de pé juntos. Também pode ser, a pé juntos. Mas é de pé juntos. Então há alguns de nós que precisamos de uma vez sacudir essa víbora, pôr para trás isso que aconteceu, uma ofensa, um erro, mas também depois da tempestade, Deus dá-nos sempre a capacidade de sacudir aquilo que nos faz mal. E Paulo, em todas as oportunidades, ele aproveitava para testemunhar. Na tempestade ele deu testemunho, ele disse, eu sei que Deus é connosco. Ele não tratava como negativo as coisas que lhe aconteciam, porque ele sabia que Deus era com ele. Eu gostava que nós, em 2-3 minutos, pudéssemos orar juntos, uns pelos outros, e que nós possamos orar sobre isto. Senhor, ajuda esta pessoa no meio da tempestade a comportar-se como tu queres. Ajuda a mudar a sua perspectiva. Eu não sei se tu estás, como eu estava a dizer, em que fase da tempestade é que tu estás. Se tu estás a passar pela tempestade, estás a entrar na tempestade, estás a sair da tempestade. Mas que há tempestades na nossa vida? Há. E as tempestades que eu noto que mais nos afligem, às vezes nem são as tempestades connosco. São as tempestades com a nossa família. Há pais aqui que uma das grandes tempestades que vivem é o facto dos seus filhos não estarem na igreja, não estarem firmes, não estarem em comunhão com Deus, ou seja o que for. Isso é alguma coisa que nos aflige, que nos tira de alguma forma a paz. Se essa é a tua tempestade, nós vamos orar juntos por isso também. E nós vamos clamar pelo sangue de Jesus, pela tua família, pelos teus filhos, pelas tuas finanças, pela tua saúde. Alguns de nós estamos a passar questões de saúde ou de trabalho. Mas eu gostava que nós pudéssemos fazer isso, está bem? Aqueles mais corajosos possam sair do seu lugar e ir ter com um irmão, uma irmã, alguém. Por exemplo, as pessoas que estão pela primeira vez connosco. E que tu possas abençoar. E não é orar só, é orar especificamente. Senhor, ajuda esta pessoa nas tempestades que ela está a enfrentar. Ajuda esta pessoa nas situações que ela está a enfrentar ou que vai enfrentar na sua família, seja o que for. Se tu quiseres, ora pela pessoa que está ao teu lado. Eu gostava é que ninguém ficasse sozinho. Então vou pedir ao grupo de louvor, às pessoas que servem na igreja, àqueles que estão na entrada, membros do presbitério. Vamos fazer isso. Vamos olhar à volta, ver se alguém está sozinho e vamos abençoar a vida dessa pessoa. Vamos orar uns pelos outros, está bem? Vamos tirar uns minutos para fazer isso, no nome de Jesus.